Livro do profeta Ageu, capítulo 11, versículos 1 a 15, e eis que nos diz assim a palavra de Deus. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Amém. Vamos orar mais uma vez, rogando ao Senhor que nos dê clareza na compreensão da sua palavra. Senhor, esse é um texto tão antigo, produzido há tantos anos, mas sabemos que a tua palavra, a palavra inspirada, que fala ao teu povo de todas as épocas, nós pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco, nos dê a compreensão da tua lei, nos faça conhecer a tua vontade, ver a glória do Evangelho de Cristo por meio dessa porção da tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Algo bem comum entre nós são os projetos para o novo ano. Muito possivelmente você já estabeleceu algumas coisas para o ano novo, como, por exemplo, ler toda a Bíblia, nós já falamos hoje de manhã, ou então, eu preciso orar mais, ou então, eu vou estudar um novo idioma, aprender um novo idioma, ou então eu vou ser regular nas atividades físicas, ou então, por que não, eu preciso perder alguns quilos no próximo ano. Daí nós nos deparamos com o Dia Mundial de Início de Novos Projetos, né? Porque veja, o novo ano ele vai ser na virada de quarta para quinta, não é isso? Mas quinta-feira ninguém começa nada. A gente começa na segunda. Não é isso? Então tem a virada do ano, vai ter aquele resto do Natal que a gente vai comer. Então ninguém começa dieta, ninguém começa nada. Segunda-feira, depois da virada do ano, que a gente vai começar alguma coisa. Geralmente é assim que a gente faz, né? Mas veja, segunda-feira talvez a gente comece bem. Terça-feira vacilou um pouco. Quarta-feira a gente já jogou para cima. Eu quero que vocês percebam, irmãos, como é comum nós fazermos projetos, termos sonhos, planos, e simplesmente nós começamos a esmorecer depois. Talvez vocês, crianças, já receberam um brinquedo ou um presente que vocês queriam muito, ficaram empolgados, mas um tempinho depois que você ganhou o presente, aquilo já não traz mais alegria nenhuma, não tem mais graça. Isso acontece conosco
em diversos momentos da vida. Começamos empolgados com alguma coisa, com um projeto novo, e depois, naturalmente, vem o desânimo. E o nosso texto de hoje fala sobre isso. Quando começamos empolgados com algo, mas depois a motivação dá espaço para o esmorecimento e desmotivação. Em especial, esse texto que temos diante de nós trata sobre quando esmorecemos na nossa vida de dedicação ao Senhor. Porque às vezes nós dizemos, eu vou servir ao Senhor, eu vou viver para Deus, mas simplesmente esmorecemos com o tempo. E o nosso objetivo de hoje é ver como que o Senhor nos chama do nosso esmorecimento espiritual para alegria e um comprometimento constante com Ele. Para vermos como que o Senhor fez isso aqui, nós devemos nos lembrar de algumas informações prévias vistas na última exposição que fizemos aqui no livro do profeta Ageu. Na nossa última exposição, vimos que o profeta Ageu foi levantado pelo Senhor em um momento de crise espiritual do povo de Deus. Ele foi o primeiro profeta levantado em Israel após os 70 anos de cativeiro babilônico. E no momento desse retorno para Jerusalém, Ciro, rei da Pérsia, que havia subjugado o Império Babilônico, que levou eles desterrados, Ciro, quando assumiu o governo, ordenou aos judeus, 70 anos depois, que eles voltassem para Jerusalém, a fim de reconstruírem a cidade e o templo do Senhor, como vemos lá no livro de Esdras. Ao dar esse decreto, ele devolveu os utensílios da casa do Senhor, que haviam sido roubados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o povo chegou lá em Jerusalém com grande alegria, e a primeira coisa que eles começaram a fazer foi reconstruir o altar de sacrifício em Jerusalém, e também estabelecer as bases do novo templo. Mas depois que a obra tinha sido iniciada, o rei Artaxerxes, que sucedeu Ciro, após ouvir falsas denúncias contra os judeus, por parte dos samaritanos, e é por isso então que nós vemos no Novo Testamento que samaritanos e judeus não se davam bem, ele proibiu a reconstrução de Jerusalém do templo. E com essa decisão do rei, os judeus simplesmente desanimaram e esqueceram da reconstrução da casa do Senhor. E eles focaram então na reconstrução ou construção das suas casas. E esse embargo durou por algo em torno de 15 anos. Porém, Dario suspendeu o embargo do seu antecessor, Artaxerxes. Aqui eu já estou me referindo a um terceiro imperador persa. E ele suspendeu esse embargo que tinha de reconstruir o templo. E foi nesse contexto, desse terceiro imperador persa, que o Senhor levantou o profeta Ageu. Eles podiam novamente reconstruir o templo de adoração ao Senhor, mas eles estavam completamente desmotivados. Imagine que você, durante 15 anos, foi firme na academia, muitos anos você foi firme na academia e você parou por 15 anos. É difícil voltar, né? Voltas são difíceis. Fazer coisas novamente é difícil. E eles pararam a reconstrução do templo. E 15 anos depois, o Senhor diz, vocês precisam voltar para a reconstrução do templo. E o que percebemos é que durante esses 15 anos, o povo estava mais preocupado com seus projetos pessoais. Dessa forma, então, o Senhor levantou o profeta Ageu para admoestar e encorajar o povo, o seu povo, a reconstruir o templo de sacrifício. Vimos também na nossa última exposição que o livro do profeta Ageu é composto por 4 palavras ou 4 profecias. Estão lá no capítulo 1, versículos 1 a 15, que é o nosso objetivo de hoje. Capítulo 2, versículos 1 a 9. Depois, capítulo 2, versículos 10 a 19. E capítulo 2, versículo 20 a 23. Todos com o mesmo marcador. Veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. O nosso objetivo hoje será ver essa primeira palavra do Senhor que foi entregue a Ageu e a reação do povo, que é o que nós vemos no capítulo 1, versículos 1 a 15. Quando nós lemos esse capítulo como um todo, nós podemos perceber que ele pode ser dividido em 2 partes. Eu quero que vocês olhem para o texto e percebam isso. E até a sociedade bíblica colocou essa divisão natural aqui. Os versículos 1 a 11, vemos a palavra do Senhor chamando o povo ao arrependimento pelo descaso para com a casa do Senhor, para com a reconstrução da casa do Senhor. E a segunda parte, os versículos 12 até o 15, é descrita a reação positiva do povo diante da palavra de Deus. Como que o povo recebeu essa profecia. Vejamos então a primeira parte do texto, onde é exposto a palavra do Senhor chamando o povo ao arrependimento pelo descaso em relação à reconstrução da casa do Senhor. O livro começa destacando o momento histórico,
em que Ageu recebeu pela primeira vez a profecia da parte do Senhor. O versículo 1 começa dizendo: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês. Vemos que Ageu foi um profeta que atuou no período em que Dario era o rei. Dario foi um dos imperadores lá do Império Persa, e o seu reino teve início provavelmente em 521 a.C. E uma das marcas do reinado de Dario é que ele suspendeu a lei que o seu antecessor, Artaxerxes, fez proibindo a reconstrução de Jerusalém e do templo. E é nesse contexto, então, que Ageu recebeu da parte de Deus essa primeira profecia no segundo ano do reinado de Dario. Ou seja, possivelmente em 520 a.C. Então aqui já não havia impedimento legal para a reconstrução do templo. O embargo que havia sido estabelecido pelo imperador persa anterior foi suspenso e então eles poderiam voltar para a sua atividade de reconstrução do templo. E ele recebeu essa profecia, mais especificamente, no sexto mês, possivelmente no mês de agosto, para os judeus, lá no segundo ano, agosto de 520, no primeiro dia do mês. Então o texto descreve quem eram os destinatários dessa profecia. A segunda parte do versículo 1 diz: veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: o Senhor levantou Ageu como um profeta para dirigir essa palavra inicialmente para duas pessoas em especial. Primeiro, para Zorobabel, que era o líder civil dos judeus, que é descrito como um governador. Esse homem ele era um bisneto do rei Josias, o último dos reis piedosos de Judá, e neto de Jeoaquim. Então, esse homem que está sendo descrito aqui, ele é um descendente direto de Davi. Então, por mais que ele não fosse um rei sobre Israel, ele exercia uma liderança política. Mas havia um segundo destinatário dessa mensagem do profeta Ageu, que é Josué, que era o líder religioso, que é descrito no texto como o sumo sacerdote. Ele pertencia, então, à linhagem sacerdotal. E aqui eu quero que vocês já percebam que logo no início do profeta Ageu, ele levanta a figura de três pessoas. Há um profeta, o profeta Ageu. Há um líder político, que era a imagem do rei, e tem um líder religioso, profeta, sacerdote e rei. Os três pastores, os três ofícios que serviam para pastorear o povo de Deus, são descritos aqui já no versículo 1. E alguma coisa chama muita atenção no início desse livro. É que vemos que o Senhor, primeiro, ele trata com a liderança do seu povo, para depois tratar com todo o povo. A mensagem começa sendo dirigida por um profeta para o sacerdote e para o líder civil. E Deus geralmente faz assim. Primeiro ele trata a liderança para depois tratar com o seu povo. A importância, queridos, de vermos Deus tratando a vida da liderança da sua igreja. Porque se a liderança não for tratada, se nós não estabelecermos bons líderes, homens de Deus, homens que foram burilados pelo Senhor, que recebem a palavra de Deus e que temem a palavra de Deus, não interessa ter um profeta falando, porque isso não vai mudar absolutamente nada. É de cima para baixo. Tem um presbítero lá que eu conheci no Mackenzie, há muito tempo, presbítero. E ele disse uma frase muito curiosa para mim, presbítero Silvino. Ele disse assim: pastor, quando o pastor senta, a igreja deita. Silvino, ele ensinou algo muito precioso para mim. Ele disse que todas as vezes que o coração do pastor é acomodado, é descansado, ele não teme ao Senhor, ele não busca ao Senhor, a consequência é que seu povo vai estar sempre um patamar abaixo da vida piedosa que o líder tem. Por isso que a palavra veio primeiro para esses dois homens. Deus tratando com o seu povo, mas primeiro com a liderança. E no versículo 2, vemos o conteúdo da palavra de Deus para Zorobabel e Josué. Nela vemos que o Senhor se queixa do fato de que o seu povo está dando desculpas para não continuar a construção da casa do Senhor. E aqui é uma denúncia do Senhor contra o seu povo. Vejam o versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vemos aqui que a fala do povo
não era que eles não queriam reconstruir a casa do Senhor. Também a fala deles não era que não era importante a reconstrução da casa do Senhor, mas eles simplesmente diziam, não é o tempo. Vê que desculpa piedosa, né? Não, é importante, as coisas de Deus são muito importantes. É fácil dizer isso, mas dizer, não, mas agora não, tá? Agora não. Hoje não é o tempo de eu me arrepender e resolver os problemas. Eles estavam muito ocupados, queridos, com questões pessoais. Eles queriam construir as suas casas, investir nos seus negócios. Eles também viviam um período de seca e ficava tudo mais caro. Imagina, conseguir material para reconstruir aquele templo em meio à escassez que eles viviam. Por isso que eles diziam, olha, ainda não é um tempo. Resumindo, eles falavam, o Senhor é importante, mas o tempo que eu tenho agora é para as minhas coisas. Por 15 anos, eles deram essa desculpa, e o templo permanecia do mesmo jeito, sem ser reconstruído. E muitas pessoas vivem assim como o povo, com desculpas esfarrapadas. Até fala coisa bonita, sabe? Pastor, tem que investir em mim, pastor. Porque quando eu invisto em mim, eu sirvo melhor a Deus. Quanto eu ganhar melhor, pastor, eu vou conseguir contribuir melhor para a igreja, para o reino de Deus, para a obra missionária. Desculpa esfarrapada. Queridos, muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo de ir para a igreja, porque tenho que estudar para a prova, porque tenho um trabalho para terminar, porque eu estou muito cansado e com sono. Sempre temos desculpas. Isso mostra como que somos apáticos para com a obra e a adoração ao Senhor. Sempre você vai ter muita coisa para fazer. Sempre você vai ter um mestrado, um doutorado, um TCC para terminar, uma coisa pessoal para resolver. As dificuldades e circunstâncias das nossas vidas não podem impedir a nossa vida com Deus. Sempre servir a Deus vai ser algo difícil e que vai lhe custar alguma coisa. Lembra-se de Davi que não queria entregar ao Senhor nada que não lhe custasse um preço? A vida com Deus sempre vai lhe custar alguma coisa. Cansaço, esforço, muitas desculpas que no final das contas atestam uma coisa, que o nosso coração está longe do Senhor. Outros, por sua vez, dizem que se converterão quando forem mais velhos. Tem muita vida pela frente. Agora não é o tempo de servir ao Senhor. Então, nos versículos 3 e 4, Deus fala por meio de Ageu, fazendo uma pergunta penetrante ao povo. Veja, veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O ponto do profeta Ageu aqui, ou de Deus usando o profeta Ageu, é fazer uma comparação entre a casa de Deus, que era o templo do Antigo Testamento, e a casa do povo, em que Deus diz que o povo que dizia que não é o tempo de construir a casa de Deus. Segundo o texto, a casa do povo era apainelada, ou seja, decorada com painéis de madeira. Então, vamos lá. Se hoje para sua casa ser bonita, você bota aquele belo porcelanato, aquele teto de gesso rebaixado com luz LED, né? Fica tudo bonito, sofisticado, né? Você bota aqueles móveis planejados, fica tudo tão bonito, não é isso? Naquela época, uma casa bonita era uma casa cheia de painéis de madeira. Geralmente era ornamentado, madeira bonita. Então Deus está dizendo, a casa de vocês está, ó, um brinco. Lindo, rapaz, coisa de cinema. Mas a minha casa está abandonada. Ou seja, vocês não têm dinheiro nem tempo para construir a minha casa. Mas para a casa de vocês não falta dinheiro. A casa está até mesmo apainelada. Resumindo, para aquilo que é prioridade, para nós, não falta dinheiro e nem falta tempo. Mas, às vezes, nos falta dinheiro e tempo para a obra de Deus. Aqui o Senhor denuncia a acomodação espiritual do povo. Eles não tinham iniciativa para a obra de Deus. A casa de Deus, o templo, queridos, era algo extremamente importante, pois era naquele local em que o sangue do animal era derramado, representando então o perdão de pecados. E era naquele lugar também que eles demonstravam gratidão ao Senhor. Mas mesmo assim, aquele templo não era prioridade para eles. O que eles estão falando no final das contas é que não importa o sangue do cordeiro que é derramado. Não importa perdão de pecados.
Ir para a igreja para agradecer a Deus porque Ele me perdoou dos meus pecados? Para quê? Eu tenho mais o que fazer, pastor. Eu tenho tanto trabalho. E hoje, é na igreja onde lembramos que o sangue do Cordeiro foi derramado por nós. Lembram-se aquilo que fizemos no domingo passado? Celebração da ceia do Senhor. Aqui lembramos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cantamos cânticos de adoração, oramos ao Senhor. Mas mesmo assim tratamos o culto como algo facultativo. Talvez você esteja ouvindo o que eu estou falando e diga, mas pastor, que povo preguiçoso, né, rapaz? Não queria reconstruir a casa de Deus? Que absurdo! Pois você faz a mesma coisa quando falta o culto no domingo. Quando o culto não é prioridade. Quando as coisas de Deus ficam em segundo plano. É a mesma desculpa esfarrapada. Não é que você diz, o culto não é importante. Você diz, ainda não é o tempo. Eu tenho outra coisa para fazer. É sempre desculpa. E quando fazemos isso, em última instância, o nosso problema é espiritual. Ou seja, é falta de amor ao Senhor. É falta de gratidão ao Senhor. Então, dos versículos 5 a 7, Deus chama o povo à reflexão com base na história deles. Veja o que o texto diz. Os versículos 5 a 7 é o que veremos agora. Eu quero que vocês percebam que os versículos 5 e 7, eles são bem semelhantes. Veja, versículo 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Aqui é como se Deus dissesse, dê uma olhada como tem sido a vida e a história de vocês. E uma observação aqui é que a palavra hebraica usada, traduzida aqui como passado, é melhor traduzida como caminho. Então é como se ele estivesse dizendo, observe o caminho de vocês, observem a vida de vocês. Então, observe como está sendo a caminhada, a vida que vocês têm. Mas em que eles deveriam considerar sobre a vida, sobre a caminhada deles? Versículo 5, ele diz, e Deus destaca aqui 5 figuras daquilo que estava acontecendo no meio deles. Primeiro, tende semeado muito e recolhido pouco. Geralmente quem planta muito quer recolher quando? Muito. Vocês estão trabalhando, plantando, mas a colheita é pouca. Provavelmente chovia pouco e a plantação não dava o resultado esperado. Segundo lugar, comeis, mas não chega para fartar-vos. Imagine, você tem comida, mas você sempre termina de comer e ainda fica com fome. Você tem a sensação que não é o suficiente, que você não está bem nutrido, não tem o suficiente para matar a fome. Terceiro, bebeis, mas não dá para saciar-vos. Eles tinham água, mas é pouca água. Você já estava num lugar e você viu que a sua garrafa de água tinha pouca água? Aumenta mais a sede, não é isso? Eles estavam morrendo de sede. Tinha pouca água. Ainda, quarto lugar, vestivos, mas ninguém se aquece. Lembremos que aqui, Israel é um clima desértico. Então, durante o dia, um calor absurdo e de noite, um frio absurdo. Então, eles estavam falando aqui, Deus está falando que eles se vestiam, mas a roupa deles não estava aquecendo. Eles não tinham roupas que satisfaziam as necessidades deles, de cobrir para que eles pudessem se aquecer. E em quinto e último lugar, Deus usa uma imagem que é muito conhecida de todos nós. Ele diz, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. O ponto dele aqui é dizer que o dinheiro daquele povo era como se tivesse sido colocado em um saco furado, está em um bolso furado. Não sei se você já teve a experiência, hoje a gente não usa mais dinheiro físico assim, né? Tudo no Pix, né? Você faz o TEP com cartão e tal, mas os mais antigos vão lembrar, né? Eu mesmo me lembro quando eu era pequeno, eu ganhava moedinhas para ir na banca de jornal comprar chiclete, house, essas coisas assim, né? E eu me lembro que uma vez eu botei a moedinha que meu pai me deu, 50 centavos, era um house, né? Hoje já está bem acima o valor. E eu me lembro que a moedinha caiu do bolso. Você tem, mas aquilo simplesmente vai embora. Ou, por exemplo, queridos, você já viu o tipo de pessoa que parece que o mês para ela tem 45 dias? Parece que o dinheiro não dá. Ou, por exemplo, a pessoa tem dinheiro, mas não consegue pagar as contas. Parece que quanto mais ganha, mais gasta. Com isso, irmãos, o que Deus estava dizendo, vocês trabalham tanto,
mas vocês nunca têm o suficiente, né? É isso que Deus está dizendo. Vocês são trabalhadores. Ó, pense no povo que trabalhava. Vocês trabalham muito, mas nunca chega para ser suficiente, né? Havia um descompasso entre investimento e retorno. E ainda hoje há pessoas assim, que trabalham muito, ganham até bem, mas o dinheiro não rende. Por quê? O motor do carro funde, a pessoa fica doente, o plano de saúde não cobre. Enfim, o dinheiro simplesmente não rende. Bate o carro. Parece que tem pessoa que tem uma... A gente fala assim na Bahia de urucubaca, né? Eu disse, meu Deus, o dinheiro da pessoa não rende. Para onde é que vai esse dinheiro todo? E Deus está dizendo, é isso que está acontecendo com vocês. E o motivo para isso acontecer, queridos, com o povo, era que a mão de Deus estava pesando sobre eles, para mostrar que as prioridades deles estavam erradas. Isso fica claro no versículo 9. Só uma observação, eu sei que eu vou pular o versículo 8, e isso é intencional. Eu vou voltar a ele, tá? Eu vou para o versículo 9, depois eu volto para o versículo 8. Deus fala o seguinte: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Eles esperavam muito, porque eles trabalhavam muito, mas o retorno era pouco. E esse pouco, ainda no versículo 9, quando o trouxestes para casa, Deus está dizendo, sou eu que estou fazendo isso, com um assopro, dissipei. Um assoprinho de Deus. E o pior é que o pouco fruto que eles tinham obtido do trabalho, quando chegava em casa, não supria as necessidades dele. E Deus fala claramente que era ele que está fazendo isso, quando ele diz, eu com um assopro dissipei. Então Deus fala o motivo, ainda no finalzinho do versículo 9. Por quê? Por que Deus está assoprando? Por que Deus está dissipando a riqueza deles? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Aqui é como se o povo questionasse a Deus. Deus, por quê? Eu sou um trabalhador, eu me esforço. Por que o dinheiro não está rendendo? Por que está dando tudo errado? Eu planto e vem seca. Por que a gente não consegue água? O que está acontecendo? E o motivo que Deus diz claramente é que eles estavam correndo em benefício próprio. E é engraçado que às vezes a gente fala assim, né? Vai falar com o irmão, meu irmão, nunca mais você veio no culto, né? Ah, pastor, que você não sabe como minha vida está uma correria. Né? A gente não fala isso? A vida está uma correria. E aí você não pode mais ir para a igreja. Deus está falando aqui de gente que corre. E que ele mesmo dissipa a riqueza dessas pessoas. Eles corriam para o benefício próprio e não para Deus, para com o templo onde Deus era adorado. E certamente, queridos, se nós corrêssemos pela obra de Deus, metade do que corremos pelos nossos projetos, estudos e trabalho, a nossa própria casa, tenho certeza que haveria um grande avanço no reino de Deus aqui na terra. E então, nos versículos 10 e 11, Deus descreve que ele intencionalmente estava fazendo o povo passar por uma seca terrível, fato que os impedia de terem o retorno do trabalho. Versículos 10 e 11. Por isso, por causa do descaso para com a casa de Deus, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Aqui o Senhor mostra que a crise financeira deles, mais uma vez, era causada por ele. E isso estava acontecendo pelo fato do povo não investir na reconstrução do templo. E então no versículo 10 Deus fala que os céus estavam retendo o orvalho e a terra os seus frutos. Ou seja, não chovia, não dava fruto de comida. E no versículo 11 Deus fala que eu fiz vir isso. A seca sobre terra, monte, cereal, vinho, azeite, homens e animais. Deus está dizendo, é tudo, todo tipo de miséria que está no meio de vocês. Sou eu que estou fazendo. Deus está assumindo, claramente. Tudo isso, queridos, por causa da avareza deles, que gerenciavam as suas finanças apenas em benefício próprio e não para a reconstrução do templo do Senhor. E meus irmãos, eu não tenho dúvida que quando somos mesquinhos em investir no reino de Deus, isso acaba abalando a nossa vida financeira. Quer saber quais são os crentes que têm menos dinheiro? Os que não dão dízimo. Pode ter certeza. Se a gente fizer uma enquete, quais são os crentes que têm mais dificuldade financeira?
Os que não dão dízimo. E parece que isso é uma bola de neve. Porque quanto menos você dá o dízimo, mais problema financeiro você vai ter. E Deus diz, sabe por quê? Porque eu estou fazendo isso. Porque eu vou fazer, eu vou dissipar, eu vou assoprar, eu vou furar o saquetel de vocês para quando vocês colocarem o dinheiro no bolso, tudo começar a dar errado. Para quê? Para que vocês se arrependam. Porque se Deus não nos tratar assim, a gente não vai se arrepender. A gente vai continuar pecando contra o Senhor, vai continuar desobedecendo ao Senhor. E Deus disciplina todos aqueles que ama. Por que Deus está fazendo isso com o povo? É porque Deus é mau? Porque Deus é perverso? De jeito nenhum. Pelo contrário. É porque Deus é amoroso, porque Deus é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Ele está aqui com laços de amor, chamando o seu povo de novo para si. Chamando o arrependimento. E, queridos, a avareza na Escritura é descrita como idolatria. Nós vemos pelo menos 3 vezes a avareza sendo descrita como idolatria. E quando somos mesquinhos em investir no reino de Deus, segundo o próprio texto bíblico, isso faz com que Deus retenha bênçãos nessa área da nossa vida. Aqui nesse texto, o Senhor já estava ensinando um princípio que foi novamente falado pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus quer que ele e o reino dele sejam prioridades na nossa vida. Porém, no versículo 8, e nós vamos voltar para ele agora, fica claro que há algo a ser feito. O quê? O que faz para resolver esse problema? Arrependimento. O texto diz no versículo 8, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aqui Deus mostra o que o povo deveria mudar na sua atitude. Subir ao monte, lembrando então que o templo de Jerusalém ficava num lugar alto dentro da cidade, subam ao monte e tragam madeiras e edificai a casa. Vocês devem se lembrar que boa parte da construção da casa do Senhor era feita de madeiras. Então ele está falando, reconstruam a casa. E veja, eles apanelavam as suas casas, colocavam placas de madeiras, mas o que Deus está dizendo? Levem a madeira para o lugar certo. Leve a madeira primeiro para a casa de Deus, para depois vocês colocarem na casa de vocês. Queridos, alguns comentaristas chegam até a afirmar algo que é até espantoso. Os irmãos devem se lembrar que quando eles voltam do cativeiro babilônico, por meio do Império Persa, eles voltam com todo o material para a reconstrução do templo e o financiamento. Só que logo depois vem o embargo da obra. E a gente sabe o que acontece quando a gente começa uma obra e para. As coisas começam a ficar velhas, né? Então, alguns comentaristas chegam a acreditar que essas madeiras que eles apainelavam a casa era a madeira do templo. Queridos, vocês conseguem perceber o que é terrível a pessoa ganhar dinheiro da igreja, roubar dinheiro da igreja? A pessoa vai lá, pega o que é para a casa do Senhor e diz, não, vou pegar para mim. Vou deixar minha casa bonitona. E Deus diz, devolvam a madeira. A madeira que foi dada por mim para a reconstrução do meu templo, devolva. E muito provavelmente essa situação, por quê? Eles viviam em extrema pobreza. E madeira sempre foi caro. Como é que eles iam ter dinheiro? Se eles não conseguiam nem comer direito. É o que o texto diz, não é isso? Eles não conseguiam nem beber água direito, nem comer direito. Da onde que vinha essa madeira? Do templo roubado. Queridos, a consequência disso é que essa atitude de arrependimento deles iria agradar e glorificar a Deus. Ele diz, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Isso mostra que devemos mudar a nossa atitude e buscar agradar e glorificar a Deus, não a nós mesmos. Devemos fazer tudo para a glória dele. E a partir do versículo 12, vemos a segunda parte do texto, onde é descrita a reação positiva do povo de Deus diante da palavra, dos versículos 12 a 15. Versículo 12 diz o seguinte, então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, percebe que já tem mais alguém aqui? Tem primeiro Zorobabel, depois tem o sacerdote, Josué,
Mas aí já tem um terceiro elemento aqui, que é todo o resto do povo. A mensagem começa falando para 2 homens, mas a reação não foi só desses 2 homens, mas todo o povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Nós podemos perceber que a mudança começou pela liderança. E sempre é assim. Se a liderança continua fazendo coisa errada, o povo de Deus vai continuar refém de uma situação. Você não pode querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, se a liderança continua sendo irresponsável, tratando a coisa de maneira inadequada, o que acontece? Um loop infinito do mesmo problema. Mas aqui o problema foi resolvido porque começou na liderança. Zorobabel e Josué deram um exemplo para o povo e mudaram de postura. E logo depois o texto diz que o povo atendeu a voz do Senhor por meio do profeta Ageu, e mais, o povo temeu diante de Deus. Houve uma mudança de comportamento do povo. Isso, irmãos, aconteceu em 24 dias. Vejam que no versículo 1, o texto diz que foi no primeiro dia do 6º mês. E quando a gente chega lá no finalzinho, a gente consegue perceber que isso deu 24 dias depois. No versículo 15, ao 24º dia do 6º mês. Em 24 dias, o povo simplesmente tomou vergonha e decidiu mudar. Arrumaram madeira. De onde? De onde que eles conseguiram dinheiro para conseguir madeira? Possivelmente, eles tiraram a madeira que estava apainelando na casa deles e devolveram para o templo. 24 dias, imagine. Quem consegue material assim, irmãos? Em 24 dias, esse povo se arrependeu e deu ao Senhor aquilo que era do Senhor. E é importante destacar aqui, desse temor do povo. E temor aqui não é diferente de medo. Não é que com essa palavra o povo ficou com medo. Está vendo? Está tudo dando errado. É porque a gente está vivendo a coisa errada. Vamos ficar com medo desse Deus, porque esse Deus, ele é pavoroso. Não. O povo não ficou com medo de Deus. O povo temeu a Deus. E são coisas bem diferentes. Porque ter medo de Deus é aquilo que o ímpio deve ter. Porque Deus não é o seu pai. Porque Deus não age com ele com misericórdia. Mas nós que somos crentes, tememos a Deus. Temor é um amor respeitoso. Aqueles que tiveram um bom pai sabem como é isso. Você ama aquele cidadão, mas ao mesmo tempo você morre de medo daquele cidadão se irar contra você. Porque você sabe que vem o juízo. E Deus é assim. Amamos a Deus, mas meu amigo, ele pode acabar comigo. Então, não é razoável que eu trate Deus de qualquer jeito. E o povo temeu. E muitos ouvem a palavra de Deus. E isso não vem acompanhado com o temor do Senhor. Esse temor vem quando entendemos quem Deus é e quem nós somos. Ao temerem a Deus e se arrependerem dos seus pecados, Deus lhe fez uma promessa maravilhosa. É o que está no versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, não é a mensagem de Ageu, é a mensagem do Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. Lembra-se? O Senhor Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas para isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E Deus está dizendo, pelo arrependimento de vocês, pela mudança de postura de vocês, eu sou com vocês. E essa é a promessa do Senhor para aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e buscam ter Ele como prioridade. E então, nos versículos 14 e 15, fechando então o nosso texto, vemos que, em última instância, não foi o poder da pregação de Ageu que mudou o povo, mas o próprio Deus. Veja, o Senhor, veja como começa. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor, dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. O texto começa dizendo que o Senhor despertou o espírito daquele povo, para que eles viessem e se pusessem no trabalho da casa do Senhor. Porque do início ao fim,
A obra de transformação da vida dos pecadores é uma ação de Deus. O Senhor desperta o nosso espírito. O Senhor é aquele que efetua em nós tanto querer como efetuar. Se Deus não produzir arrependimento em nosso coração, por meio da pregação da palavra, nada mais fará. Ninguém. Não é uma boa oratória, não é uma boa estrutura retórica, é Deus que desperta o coração de pecadores para que então eles venham e se dediquem ao trabalho da casa do Senhor. E é essa confiança que nós temos nessa noite. É essa confiança que temos com a pregação de hoje. Que o Senhor desperte o coração do seu povo para entendermos que Ele é a prioridade nas nossas vidas. Começando pela liderança da nossa igreja. Entendendo que Deus é aquilo que é mais importante para nós. Mais do que a minha família. Mais do que absolutamente tudo o que eu tenho. Deus é aquilo que é a minha prioridade. E eu não estou falando que a igreja é a prioridade. Que fique bem claro. Eu estou falando que Deus é a prioridade. E são coisas diferentes. Um é o noivo e outro é a noiva. Um é o Deus da igreja e outro é a igreja de Deus. E Deus precisa ser a prioridade na nossa vida. E então, o desejo que temos é que a começar da nossa liderança, de fato, a vida com Deus, a dedicação ao Senhor, seja o ponto principal da nossa vida. E que como consequência da transformação da vida da liderança da igreja, o coração do povo também seja despertado. Porque é à medida que o povo vê a sua liderança sendo transformada, mudando de atitude, com temor ao Senhor, é que o temor toma conta também do coração das ovelhas de Deus. O nosso desejo, queridos, é que o Senhor trabalhe em nós, que Ele desperte o nosso coração para trabalharmos para Ele. E vemos também que o texto diz que foi todo o povo, não foi parte. Todo o povo começou a trabalhar, a liderança e todos os demais homens da nação, porque eles eram um só povo. Não havia panelinhas, divisões, brigas. Foi um avivamento, um arrependimento profundo que Deus trouxe ao coração daquele povo. E eles disseram, mãos à obra, porque o trabalho que temos para fazer é para o Senhor. É para a glória do Senhor. Isso mostra que o trabalho de Deus deve ser feito por todos os crentes. E não é isso que estamos vendo de manhã quando falamos de dons espirituais. Todos os crentes engajados na obra do Senhor. Não é só uma parte da igreja. Não são só os líderes. Mas toda a igreja trabalhando. Meus queridos, eu quero encerrar minha exposição nessa noite, trazendo 3 aplicações para nós. Primeiro, fala que a adoração e a glória do Senhor devem ser o centro da vida do crente e não os nossos interesses particulares. Talvez, ao lermos esse texto, o livro do profeta Ageu, nós achemos absurdo o que eles faziam. Mas por vezes nós fazemos a mesma coisa. O erro do povo da época do profeta Ageu era a frieza espiritual, se esmorecer na adoração. O povo ia a Deus buscando benefícios particulares. E ainda hoje a gente vê isso. Pessoas que tanto faz ir para a igreja como não ir, me dedicar a Deus como não me dedicar, não faz diferença nenhuma. O povo que esmorece na adoração. Um povo que está tão vidrado em ganhar dinheiro, tão vidrado em ter a sua casa, tão vidrado em suas coisas, que não está nem aí para Deus. E o texto mostra claramente que devemos buscar a glória de Deus em tudo o que fazemos. No trabalho, no estudo, cuidando dos filhos em casa. Deus e a glória dele é o centro da nossa vida. A adoração ao Senhor e a glória de Deus deixam de ser prioridade na minha vida e na sua vida, não por causa da quantidade de coisas que temos para fazer, quando dizemos estamos muito ocupados, mas pelo problema espiritual e da falta de amor a Deus, falta de amor para com o trabalho do Senhor. Diante de uma possível falta de amor a Deus, lembre-se daquilo que Cristo fez por você.
Para o povo da antiga aliança, aquilo era muito gráfico. Porque eles chegavam no templo e viam o Deus que providenciou um meio para proclamar o perdão de pecados. Um inocente, um cordeiro inocente, está morrendo para que eu seja perdoado. E mesmo assim, aquilo não comunicou nada ao povo. E eles esmoreceram. E ainda hoje, isso acontece. Quando pregamos o evangelho, e aquilo não nos comove mais. Quando celebramos a ceia do Senhor, dizemos que o sangue de Cristo foi derramado pela igreja e pelo povo, e aquilo não me diz mais nada. Ou pior, começamos a tratar a ceia do Senhor como algo místico, como se fosse uma crendice. Lidamos com a ceia como se fossem católicos, e não por amor ao Senhor. Nós não faltamos o culto porque hoje é um domingo de ceia, e não porque a mensagem do evangelho é pregada e Cristo é exposto. Meus queridos, se o pecado desse povo era algo terrível, o nosso pecado ainda hoje, quando somos desleixados em relação às coisas de Deus, continua sendo pavoroso. Isso é um problema espiritual da falta de amor a Deus. E é diante de uma possível falta de amor ao Senhor, se lembre de Cristo. E daí sim, você será alimentado no amor de Deus. Por isso, examine constantemente quais são as prioridades da sua vida. É Deus ou o seu trabalho? É Deus ou os seus interesses? É Deus ou a sua casa? Se você, meu irmão, está pecando, você tem vivido apenas para você e não para a glória de Deus, a mensagem do Senhor nessa noite é: se arrependa. Peça ao Senhor para mover o seu espírito pelo poder do Espírito Santo. E então você terá a promessa de que Ele estará com você. Porque deixe-me falar como profeta de Deus nessa noite. Se você colocar Deus em segundo lugar, Deus não estará com você. Todas as vezes em que Deus é colocado em segundo plano, Deus não estará com você. Mas quando nós nos arrependemos e temos Ele com prioridade, a mensagem é: eis que serei convosco. E então, se a pregação da palavra nessa noite não vier acompanhado pelo agir poderoso do Espírito de Deus, para absolutamente nada vai adiantar na nossa vida. A minha segunda aplicação, e eu vou precisar explicar bem minha aplicação, é que investir financeiramente no reino de Deus deveria ser uma das nossas prioridades. O pastor está mudando de lado, né? Não. Deixa eu me explicar melhor o que eu quero falar. Bem, nesse contexto eu quero destacar 3 coisas. Primeiro, que Deus, ao nos dar recursos financeiros, Ele nos dá como prioridade o sustento da nossa família. Então, o primeiro compromisso que temos é sustentar a nossa família. Mas também, Ele nos dá o nosso sustento para que honremos com os nossos compromissos financeiros. Se você dá dinheiro para a igreja e não honra com seus compromissos em casa, você está pecando, tá? Mas em segundo lugar, eu quero lembrar que o prédio da nossa igreja não equivale ao templo do Antigo Testamento. Talvez você pense assim: rapaz, esse pastor ele está usando de indireta, né? Porque tem que construir aqui o templo, tal, ele está, ó, casou certinho, né? Mas deixa eu dizer, isso aqui não é a mesma coisa. Porque o templo do Antigo Testamento funcionou como um símbolo daquilo que seria plenamente revelado na pessoa e obra de Cristo. Cristo é o verdadeiro templo, onde habita toda a plenitude de Deus. E onde que o Espírito habita hoje? Em nós. Então não é uma mensagem indireta para que você dê dinheiro para a gente construir templo. Esqueça isso. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que a forma como cuidamos do templo que usamos para o culto reflete a nossa condição espiritual. Deixa eu dar uma dica de ouro para vocês. Quando vocês forem visitar uma igreja, olhem o espaço de culto. Se for um lugar abandonado, sujo, que tratam de qualquer jeito, isso é um reflexo da forma como as pessoas enxergam a Deus. Mas se for um lugar organizadinho, limpinho, não é ter luxo não, tá? Às vezes você chega numa igrejinha que tem um púlpitozinho desse assim, as cadeirinhas de plástico, mas é tudo um brinco, é tudo um zelo. Justamente porque o nosso zelo para com as coisas de Deus
mostra se temos descaso ou amor em relação ao Senhor. E é por isso que nós precisamos ser cuidadosos também em relação ao templo. Não pensando que esse templo que ele está falando aqui é o mesmo templo que se aplica no nosso contexto. Em terceiro lugar, esse texto não deve ser utilizado como argumento para falar que aqueles que se dedicam à obra do Senhor serão ricos. Tem gente que pode dizer, então, pastor, já sei. Sabe por que eu não estou ganhando dinheiro? É porque eu não estou indo no culto, é porque eu não estou dando dízimo, já sei. Então vou começar a dar o dízimo. Vou no culto todo domingo. Reunião de oração, encontro da SAF, a reunião do PH, nem tem o PH, mas tem reunião, vou na reunião do PH. O que tiver, eu estou na igreja. Aí sim vai ser só prosperidade. As escrituras, vemos ela falando que Deus abençoa aqueles que são fiéis a Ele, tanto espiritualmente como financeiramente. E Deus nos mostra com isso que nós não devemos investir o dinheiro da gente apenas em casas, carro, lazer e negócio. Você contribui com a obra de Deus na mesma medida com que Ele tem te abençoado? Não é isso que Paulo diz? Cada um retribua conforme aquilo que tem recebido do Senhor. Por esse motivo, nós devemos nos engajar financeiramente, investindo na obra do Senhor, mas não dizendo que é isso que vai fazer com que as bênçãos cheguem, tá? Não é porque a gente dá o dízimo que Deus vai nos abençoar, mas porque nós não damos o dízimo, Deus vai fazer com que a bênção não chegue na nossa casa. Vocês conseguem perceber isso? É sutil a diferença, mas é sobre isso. E nós investimos na obra do Senhor, não é só quando levantamos pedra, tá? É importante termos um bom templo, eu já falei sobre isso aqui. Mas sabe quando nós investimos no reino de Deus? Quando investimos em missionários. Quando investimos em seminaristas. Essa é a verdadeira estrutura da Igreja de Cristo. Obreiros, homens com dons e habilidades para continuar o trabalho da Igreja de Cristo. E faça isso não por barganha com Deus, porém por gratidão e temor a Deus. É a gratidão a Deus que deve nos conduzir a contribuir com o trabalho dele. Deus não precisa do nosso dinheiro. Eu vou repetir. Deus não precisa do nosso dinheiro. E isso fica bem claro aqui nesse mesmo livro do profeta Ageu. Veja alguns versículos depois. Capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês acham mesmo que Deus não tinha dinheiro para botar aquele templo bem bonito? Todo o dinheiro no mundo, tudo é dele. Lembram-se do Salmo 24? Do Senhor a terra é sua plenitude, o mundo e todos que neles habitam. Tudo é dele. Ele é o dono do ouro e da prata. Dinheiro nunca é um problema para a obra do Senhor, mas infidelidade é. Descaso para com as coisas de Deus é. E é por isso que nós devemos dedicar ao Senhor a nossa vida por completo. Dar aquilo que Ele é digno, de fato. E eu quero concluir com a minha terceira e última aplicação. Para você que está aqui conosco e não tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez você esteja como esse povo descrito aqui, falando que ainda não é o tempo de me converter dos meus pecados. Olha, eu acho que eu vou virar um crente um dia, mas hoje? Não, peraí. Vamos esperar mais um pouquinho. Deus ainda não tocou no meu coração. Ainda não é o tempo. A mesma desculpa que foi dada 2.500 anos atrás por esse povo. E você pode pensar, ainda tem muito tempo para viver, pastor. Não é tempo de ser crente, de viver para a glória de Deus. Mas Cristo lhe pergunta, lá em Lucas 12, 20, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Deus está falando para você hoje. Eis que chegou o tempo de você servir ao Senhor. Eis que chegou o tempo e o dia propício para que você se arrependa dos seus pecados, para que Cristo seja o seu Senhor. Para aquele para quem o templo apontava, seja o verdadeiro Deus da sua vida. E nessa noite você é chamado a se arrepender dos seus pecados, a crer no Evangelho de Cristo Jesus e fazer, assim como Deus falou ao povo, subam um monte e entregue a vida de vocês a mim. Se arrependam e haverá esperança. E eu serei convosco,
diz o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor nos abençoe.